Muito bem, para você que nos acompanha é sempre um prazer. Obrigado pela sua audiência. Para você que acompanha a grade da One TV em todo o seu horário, 24 horas no ar. Conteúdo pernambucano para o Brasil e para o mundo e pelas redes sociais. Estamos com mais um consultório da família e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que você precisa ficar antenado, sabendo de tudo. As novas tecnologias, como as crianças estão se comportando com essa tecnologia. E para isso nós hoje recebemos a doutora Rosiane Oliveira. A doutora Rosiane Oliveira, ela é pedagoga e psicanalista, especialização em psicopedagogia, psicologia jurídica, atua na área de educação há 25 anos, psicopedagogia e psicanálise há 10 anos. Então a gente vai conversar com ela e você vai ficar sabendo sobre tudo que está acontecendo, principalmente nessa área da juventude, na área da criança, com relação às novas tecnologias. As novas tecnologias, o comportamento das crianças nesse novo âmbito, coisas que para os pais ainda não estão muito antenados com essa vivência atual e que se passou muito rápido esse tempo e o avanço que compete às novas tecnologias. As crianças de hoje são filhos das tecnologias, antes mesmo dela aprender aí a ler, e já dominam a questão aí de jogos eletrônicos, de internet, de aparelhos celulares. A doutora Rosiane Oliveira, como é que a senhora vê e analisa esse quadro hoje em dia, diante desse sistema novo que está aí para essas crianças? Oi, Tony, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre essa infância, né? Essa infância que está sendo tão bombardeada de tantas coisas que estão acontecendo. Então, uma coisa assim muito interessante que a gente tem que observar é justamente essa leitura que está sendo feita da criança já de bebezinho, de colo, de 6 meses, ele já começa a observar a televisão, ele já começa a observar o celular que está com o pai, com a mãe. Então, a gente tem que observar também essa criança e ver até que ponto ele está tendo essa transferência de informação, porque a criança ela precisa desenvolver essa fase dela. De 0 até 6 anos, a gente considera que a criança ela precisa desenvolver livremente, ela tem que ter o espaço. A criança de 0 até 6 meses, ela tem que desenvolver primeiro o contato com as pessoas, ela precisa ter essa realidade. E a gente está vendo que a gente está colocando dentro da realidade da criança já um celular para intertendo enquanto eu faço alguma coisa. Então, até que ponto interter um bebê, interter uma criança de 1 ano, de 2 anos, ela precisa desenvolver. Então, para ela desenvolver, ela precisa brincar, que é a parte mais importante da infância, é o brincar. Então, a gente, como tem que correr muito através da realidade de todos, né, que todo mundo precisa trabalhar, estudar, correr. Então, a gente utiliza essas ferramentas sem ter a noção do que pode acontecer com a criança. Entendeu? Nesse caso, o que é que a senhora poderia ajudar os pais que estão diante dessa situação, apesar que a gente sabe do corre-corre do dia a dia, fica muito difícil para os pais também conciliarem, não é? E a questão da segurança e tudo que engloba esse sistema hoje de tecnologia, o que é que a senhora pode orientar os pais a fazerem com essas crianças de 0 a 6 anos em termos de tecnologia e como seria, na sua visão, adequado para o crescimento dessas crianças? Tony, a gente precisa entender que a criança, ela é uma criança. E ela precisa viver a fase da criança. Como eu vivi a fase da criança, você viveu a sua fase de criança. E hoje a gente tem uma saúde mental diferente, porque a gente pôde desfrutar e criar. Aquele momento em que a criança está olhando para o céu, para o nada, e ela começa a imaginar nuvem, aquela nuvenzinha se transforma num cachorrinho, num elefante. Isso é importante para a criança. É a imaginação, é a descoberta da imaginação, é a criatividade. E isso, os jogos eletrônicos, a televisão, nada disso vai fazer com que a criança desenvolva. Ela vai limitar a criança, porque ele tem os jogos que são preparados e com os estágios
para que a criança vá até ali, depois volte de novo, passe para outro estágio. Então, essas limitações, elas atrapalham o desenvolvimento da criança. E a criança precisa evoluir, ela precisa correr, ela precisa interagir com o mundo, ela precisa interagir com as pessoas dentro de casa. E a criança, quando ela logo cedo ela pega um celular, ela se isola do mundo, ela se isola dos pais, a família já fica de lado. Então é importante a gente tomar consciência disso e começar a criar meios, métodos. Eu não estou aqui para ensinar o pai a criar, a mãe para educar, não, de jeito nenhum. Eu acho que cada um tem a sua forma de educar. O que a gente pode é apenas complementar, fazendo o quê? Através da criatividade. O que você fazia quando era criança? O que você fazia quando tinha 5 anos, 6 anos? Então, muita gente jogava pipa, outro jogava bola, subia em árvore, né? A gente brincava no quintal. Só que a nossa realidade hoje é diferente. A gente não tem quintal, a gente não pode ficar solto na rua, os perigos estão cercando, então a gente vai ter que criar métodos dentro de casa para que a gente possa trabalhar essa criança e entender que eu, como mãe, eu posso também me doar para meu filho. Eu tenho um momento que eu vou poder me doar, que é aquele horário que eu vou organizar para que meu filho possa ficar comigo e fazer as atividades que são importantes para a vida dele. No caso, né, para a recreação. Então, a gente pensa que quando eu coloco meu filho na natação, eu coloco meu filho no futebol, então ele está com a tarde completa. Ótimo, completa para o pai, está maravilhoso. Ele vai trabalhar e a criança fica lá, naquelas atividades tão cheias que ela não tem tempo de desenvolver, ela não tem tempo de brincar. Ela só tem que fazer, cumprir. Fica meio que mecânico. Que mecânico, o horário, exatamente. A grade de programação da criança. Exatamente. Então, na verdade, a criança passa a ter uma agenda. E ela tem que cumprir aquela agenda. Então, naquele momento que você coloca mais responsabilidade para a criança, você está impedindo também o crescimento da criança. Então, se você quer colocar uma atividade, coloque uma atividade. Uma natação 2 vezes na semana, maravilhoso. Mas que ele tenha um momento de brincar. E o que é brincar? É você procurar brinquedos e brincadeiras de antigamente. Que são jogo da memória. Quem ouviu falar em jogo da memória? Se você chamar uma criança hoje, ele não sabe o que é um jogo da memória. A gente trabalha no consultório com o jogo da memória. Jogo de encaixe, a criança já... Tudo é muito rápido. Então, o quebra-cabeça. Vê que coisa legal, montar um quebra-cabeça. O que a criança vai trabalhar quando ele monta um quebra-cabeça? Ele vai trabalhar uma coisa que a gente não tem mais, a paciência. Ninguém tem paciência, porque a gente está vivendo num mundo rápido, um mundo líquido, onde todas as informações chegam assim instantaneamente. Eu estou aqui e o que está acontecendo no Japão, na China, eu estou sabendo. Só eu dar uma olhadinha no meu celular que eu estou sabendo de tudo. Então a criança está recebendo, imagina, ela com 6 anos recebendo um turbilhão de informações. E aí, o que fazer com tanta informação? Na sua opinião, a senhora acha que a criança ela deveria, até, vamos supor, de 0 a 6 anos, no desenvolvimento dela, na época da criação, deveria ter um certo comportamento em termos de também entrar em contato com a internet, com o mundo lá fora? Olha, a gente não pode proibir. Eu acho que tudo que é proibido dá mais vontade de fazer. Mas a gente pode ter o controle, como pai, como mãe, a gente pode ter o controle dessas ferramentas. Como é que vai ser utilizada essas ferramentas? Até que ponto eu vou utilizar? Porque quando você vai para a escola, você tem o horário de entrar e sair. É certo. Não é? Então, se você for almoçar, você tem um horário de almoçar. Você não vai passar uma tarde inteira almoçando. Mas quando a gente pega um celular para jogar, a gente não tem hora. Quando a gente pega o computador, a gente também não tem hora. Então, o que cabe aos pais? Organizar esse horário da criança. Qual é o horário que você pode permitir que seu filho fique no computador? Ele vai ficar 1 hora no computador e depois ele vai fazer outra atividade. Então, você não está afastando seu filho da tecnologia, mas você está dosando a tecnologia para que ela não seja tão importante ou mais importante do que a família, do que os amigos. Porque a criança, quando ela se fecha no mundo dela, do computador, ela não interage mais com os coleguinhas. É melhor ficar em casa, é mais confortável, estou no ar-condicionado, estou lá no meu quarto, então eu estou viajando pelo mundo. Não tem prática física também? Não tem nada. E papai e mamãe estão tranquilos lá também, porque meu filho está lá no quarto. O comportamento até então para os pais
é cabível porque é ele está ótimo. numa situação... Ele está vendo o filho, mas ele não sabe onde o filho está. Porque a internet, ela leva você aonde você quiser ir. E você tem as informações que você quiser. Então, a criança pode estar exposta a perigos que os pais nem imaginam. Uma vivência, uma convivência dessa de uma criança que tem que ter aquela época do despertar, do saber, que fica muito agregado à tecnologia. Quando chega no consultório, quais são os problemas que a senhora administra mais? Olha, a ansiedade é um fator assim que a mãe já chega, esse menino não se concentra, ele é ansioso, ele quer tudo na hora, eu preciso fazer, ele não quer esperar. Então, ansiedade é um dos problemas. Outro problema é a dificuldade de concentração. A criança não se concentra. Por quê? Porque o mundo virtual é um mundo mais rápido. Então, as informações chegam mais rápido. E o mundo real, ele é um mundo mais lento. As coisas vão acontecendo. A gente vai esperando que aconteçam as coisas. É como antigamente, quando você ia fazer uma roupa, qual era o processo de você fazer? Né? Os antigos sabem disso. Tinha que comprar o tecido na loja, levar para a costureira, para o alfaiate, experimentar, né? Aí dava a primeira prova, dava a segunda prova, até que a roupa ficava pronta para você escolher o dia que ia usar. Você não ia usar naquele dia, você tinha o dia certo para usar. Até porque você fazia aquela roupa para usar naquele dia. E hoje o que acontece? Você vai na loja, ou então na loja virtual, compra a roupa, veste e está tudo pronto. A primeira situação é a ansiedade. Ansiedade e A o déficit segunda, de atenção. Vamos destacar aí alguns. Ansiedade, o déficit de atenção. De atenção, que é assim um caso sério. A criança não senta na sala, não se concentra para a atividade. Ele fica o tempo todo correndo e brincando e em casa também. Inclusive em casa, não consegue sentar para jantar, para fazer uma refeição. Ele fica fazendo a refeição, caminhando e fazendo alguma coisa. Sempre mais de uma coisa. A criança de hoje, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo e não se concentra nenhuma delas que ele faz. Porque ele está acostumado a receber tudo muito rápido, então ele tenta fazer, mas como a mente nossa não foi preparada para isso, né? E a gente precisa, e principalmente a criança, ela precisa ter esse momento, ela precisa ter esse espaço. Então, quando a gente faz uma comparação com o jogo virtual e com a brincadeira, uma brincadeira de pega. Como era a brincadeira de pega? Como é que você lembra da tua brincadeira de pega? Você tinha que correr, alguém estava escondido, você tinha, né? Então você ia correr para pegar aquele colega. A criança não brinca mais porque ela não consegue. E se ela não pegar, ela fica chateada com isso. Tá aí, muito bem. O consultório da família vai para um breve intervalo e volta já. Sou Alice Tatiana, tenho 20 anos. Eu sou do Morro da Conceição. Desde pequena, a coisa que eu mais gosto de fazer é dançar. A febre reumática teve um contato comigo bem diferente. Ninguém sabia o que era. Eu passei praticamente um ano com o pé e o joelho engessado. Eu tinha muita dor, né, nas articulações. E eu tirava gesso, botava gesso e sempre sentia essas dores muito fortes. A gente sempre diz que a gente nunca viu você ter um caso da pessoa morrer porque usou a penicilina. Agora já perdemos vários doentes que morrem exatamente por não usarem a penicilina e terem novos surtos e terem as suas lesões do coração assim bastante agravadas. Não é fácil dizer que a gente vai passar 10 anos tomando uma injeção, não é fácil. Economia de verdade é só com o Netfone. Mas ainda tem muita gente pagando caro no telefone fixo. Olha isso. Vamos pegar então uma conta aqui. Vamos ver de quem que é essa aqui. Ah, Maria das Dores. Maria das Dores, essa aqui vai doer no bolso. Com o Netfone limitado, você fala à vontade para qualquer fixo e celular do país e sempre sabe quanto vai pagar. R$20 por mês, compare e assine. Isso aqui tá caro também. Caro. Netfone. Aqui é telefone fixo com preço fixo.
Obrigado pela sua audiência. Para você que nos acompanha, o Consultório da Família, sempre falando, levando para você o que é preciso para uma vida saudável, para explicar tudo o que acontece hoje no dia a dia, no cotidiano do ser humano, que está muito corrido. E o assunto hoje é importantíssimo. Estamos falando aí na questão de psicanálise, de psicologia da sua criança de 0 a 6 anos, o que pode acarretar a questão da tecnologia no aprendizado, no desenvolvimento dessa criança. Para isso, nós recebemos aqui a doutora Rosiane Oliveira, está esclarecendo para você, telespectador, sobre esses assuntos que são importantíssimos. Na minha época, na minha infância, a gente jogava bola, a gente ia para o colégio, depois do colégio voltava, almoçava, tomava banho, almoçava, descansava, fazia o dever, à tarde ia brincar, voltava no final de noite, aí tomava banho, jantava, assistia um pouquinho de televisão e ia dormir. Esse era o dia a dia, o desenvolvimento da criança, pelo menos da minha época, era assim que acontecia. E hoje a tecnologia, ela avança e muito nessa situação. Então a criança deixa de desenvolver, deixa do encanto, como a doutora Rosiane falou, você já tem tudo em suas mãos. Então até o próprio trabalho do desenvolvimento da criança, ela fica meio que obstruído, porque ela não consegue desenvolver porque já está pegando o que está desenvolvido. Isso é muito interessante, tem que se prestar muita atenção para você, pai e mãe de família. Como está se comportando a sua criança no dia a dia, como a sua criança se comporta em termos de liberdade, poder também se divertir e não ficar com aquela agenda mecânica, colégio, balé, aula de natação, inglês, entendeu? Então é muito importante. Preste bastante atenção sobre estas perguntas e respostas que nós estamos levando até você. Doutora Rosiane, o que é necessário para o desenvolvimento saudável da criança? O que é que a senhora pode aí indicar? Como é que deve proceder os pais em relação a uma criação saudável da criança? O dia a dia de uma criança, como deve se comportar? Bem, Tony, a gente precisa entender que a criança ela precisa de brincar. Ela precisa ter o horário de brincar. A brincadeira é a coisa mais importante na vida da criança. Muitas vezes o adulto acha que não tem tempo. Eu não tenho tempo de levar meu filho, então eu já sei, eu vou na casa de um amigo meu, levo meu filho e ele vai ficar brincando lá. Aí o que é que o pai faz? Veja só, ele chega lá, começa a conversar, às vezes a criança não conhece a outra e fica querendo ir embora e ele não vai brincar. Então ele fica tentando fazer com que aquela criança se entrose com a outra criança. Quando a criança começa a se entrosar, o pai já terminou a atividade dele e já está querendo ir embora. Então a criança é obrigada a ir embora com o pai. Então esse foi o passeio que o pai fez com o filho na casa do amigo. Aí chega em casa e diz, eu não entendo porque essa criança ainda está assim, se ela foi e brincou. Gente, brincar com a criança é você ter o tempo para ela. Não importa a quantidade, você dê a qualidade. Você não precisa passar uma manhã inteira se você não tem tempo, um dia inteiro. Mas se você tem 2 horas, senta no chão 2 horas e brinca com teu filho. Senta, conversa com ele, joga com ele, joga um dominó, joga um xadrez. Procura brincadeiras que são brincadeiras que a criança vai poder aprender, construir. Esquece um pouquinho o eletrônico, ela vai ter a vida toda para o eletrônico, para o computador, ela vai ter a vida toda para o celular. Então hoje ela precisa guardar a lembrança da brincadeira. Naquele dia eu brinquei com meu pai e foi tão bom. Então ela quer guardar essa lembrança. Então quais são as lembranças que as crianças vão guardar? Ah, eu ganhei um tablet. Terminou, a lembrança foi essa. Porque daí em diante a vida da criança continuou. Então, se você quer ter uma criança saudável, a primeira coisa é você ter esse conhecimento. Quem é teu filho? Primeiro você tem que conhecer, saber o que ele gosta. E para isso você tem que ter tempo. Então, aqui em Recife a gente dispõe de grandes praças, parques, lugares maravilhosos que a gente pode organizar um dia na semana, não todos os dias, porque a gente não tem tempo, mas um dia na semana, para ir ao Parque 13 de Maio, Parque da Jaqueira, ir ao Horto. Então a gente tem como a gente passear com essa criança. Tem o Parque Dona Lindu também, que a gente pode passear. Então, são os locais que você vai poder interagir com sua criança.
Você vai poder conversar, vai poder brincar, joga bola na praia à noite. Só tem um horário à noite, vai jogar bola na praia à noite com ele. Mas o importante é que a criança, ela não fique com a agenda lotada de atividades, que ela tenha a recreação, que o pai ou a mãe ou a pessoa que cuida pense na saúde dessa criança e que ela precisa desenvolver, ela tem que criar, ela tem que desenhar, pintar, correr, subir em árvores, subir em brinquedos. E a gente sabe que nesses locais tem brinquedos. Aquele balanço antigo é bom para a criança, ele faz parte da vida da criança. Então, é ali onde a criança passa um momento. É interessante que a gente não para pensar nisso. Mas quando a criança está se balançando, ela está meditando. Cada balanço que ela vai pensando em alguma coisa. E ela vai voltando. Então, a criança está relaxando naquele momento. E isso não acontece dentro de casa e não acontece com o celular. Até porque se ele descarregou, a criança já fica irritada. Então a gente está falando muito hoje disso. Não, a minha criança está estressada, esse menino é muito danado. Procura saber como é a agenda dessa criança no dia a dia, o que ele faz quando ele chega da escola, para onde ele vai. Então muitas vezes a criança chega da escola, como você falou, na tua infância ia brincar na rua. A criança não. Ela chega da escola hoje, um menino de 9 anos, 10 anos, aí ele já tem o inglês marcado, já tem a pessoa esperando para dar aula, tem o professor de reforço, aí ele tem a aula de natação, aí já volta para casa cansado, aí quer ficar um pouquinho no computador, porque é a única coisa que ele tem acesso mais rápido. Pai e mãe também estão chegando do trabalho cansado, não tem muito tempo. No máximo pergunta, e aí, tá tudo bem? E cada um nem espera a resposta e vai embora. Então é isso que a gente precisa. Conta a história para teu filho, vai lá um pouquinho no quarto dele, senta com ele, vê o que ele tem dentro do quarto. Muitas vezes a gente nem conhece o espaço do filho, mora lá e não sabe. Me diga uma coisa, doutora Rosiane, como os pais podem educar seus filhos na era eletrônica se até os mesmos ainda não estão muito aptos com toda a tecnologia que a cada 6 meses você tem uma inovação, um equipamento novo? Como é que os pais devem administrar essa convivência diária da tecnologia com seus filhos? Isso é muito importante, a gente parar um pouquinho e ver, né? Porque dos anos 90 para cá foi que iniciou a tecnologia, que ela bombou mesmo. E a cada ano ela vai evoluindo cada vez mais. E tem muitos pais que chegam para o filho e dizem, mexe aqui no meu celular, eu não estou sabendo fazer isso. Então ele dá aquele voto de confiança porque o filho realmente ele consegue mais rápido. Mas aí você tem também que não ficar só dependente do teu filho nesse momento. É o momento de você ir lá e aprender. Aí me ensina então como é que eu quero aprender, para que você também domine essa ferramenta. É importante que a gente não fique à margem disso, que você queira conhecer, que você queira evoluir também. Porque às vezes a gente se acomoda, não, eu já tenho tanta coisa para fazer, então eu não quero mais utilizar isso, não vou me preocupar, eu mando alguém fazer. Mas aí é que está o perigo. A gente sabe que as ferramentas, elas vêm com uma utilização positiva, mas nem sempre são usadas assim. Por exemplo, o Facebook, você pode perceber que já houve vários casos, né, de crianças que foram lesadas, que foram enganadas por pessoas erradas. Pessoas que faziam de conta que eram criança, conversavam e na verdade eram pedófilos. E as crianças eram induzidas, né? Exatamente. Pela informação infantil que o pedófilo estava ali em contato com ele pelo Facebook. Porque o interesse do pedófilo é a criança, então ele sabe mais da criança do que o próprio pai. Então a criança achou ali outra criança, que ele acreditava que era outra criança, ou muitas vezes em forma de adulto, mas que passava segurança e confiança. E ela vai se entregando. Na sua opinião, os pais têm que ter aquela liberdade vigiada em relação aos filhos? E outra coisa importante, a senhora acha ideal que o computador dos filhos fiquem numa área, num apartamento ou na casa, que os pais possam ter controle para poder visualizar o que é que os meninos e as meninas estão mexendo, falando e com quem está falando? Porque ali muita gente não sabe. Gente, Facebook, WhatsApp, é um mundo em suas mãos. Você tem que ter muito cuidado. A pessoa às vezes está ali, coloca uma certa palavra, tem um certo tipo de comportamento,
Mas você não tem ciência que você está aberto ali para o mundo. Então todo mundo, toda espécie de gente que você possa imaginar pode estar acessando ali aquela sua informação, não é isso, doutora? Exatamente. Então, o ideal seria que tivesse um certo controle, porque hoje, como a tecnologia está tão avançada, você já pode até bloquear algumas coisas para que seu filho, que não tem necessidade dele entrar e interagir, que ele não acesse. Então, você hoje tem como você fazer isso. Agora, você precisa também acordar para dominar a ferramenta, para que você possa ajudar seu filho. Ninguém vai entregar a chave de um carro a uma criança que não sabe dirigir. Não é? É. Então, você só vai entregar uma chave se você souber como é que dirige. A criança tem que saber dirigir. Então, o pai, ele não sabe e ele entrega e diz, não vá para onde você quiser. Então, aí que ocorre o perigo. Então, a gente tem que pensar justamente nisso. Como é que eu vou fazer? De que forma? Então, o computador na sala é interessante. O computador próximo, onde eu estou vendo e eu estou sabendo quem está se comunicando com meu filho, de vez em quando fazer uma varredura, entrar lá no tablet, entrar lá no celular e ver o que está acontecendo. Então é como se você estivesse sempre ao lado do seu filho. Muitos pais acham que é invasão de privacidade. Gente, preste atenção, você é responsável pelo menor. Então, eu não posso, se eu sou responsável pelo menor, eu não posso deixar de olhar o armário dele. Filho, eu vou olhar. E você vai lá e olha. Então, hoje, os pais, às vezes, eles ficam refém dos filhos por não ter tempo de educá-los. Então, ele acha que ele não pode entrar no celular, eu não posso entrar no celular, eu não posso entrar no quarto do meu filho sem pedir ordem. Gente, não é por aí. Então, a gente tem que entender que a criança, ela precisa ter aquela pessoa que seja responsável e que ela confie. Eu só vou passar segurança para uma criança se realmente eu mostrar a ela que eu estou perto, que eu estou protegendo. Então, os pais se tornam refém dos filhos a partir do momento que ele não quer entrar, não quer invadir, não vou olhar. Coloca muita responsabilidade em cima de professores, de médicos, e tira um pouco essa responsabilidade dele? Às vezes os pais fogem um pouquinho realmente o dia a dia, né? A gente sabe que a nossa rotina é muito pesada, a gente tem um trânsito louco, a gente tem uma vida louca, um trabalho que você tem que correr, muitas vezes se desloca de um para outro e nesse frenesi a gente tem que pensar um pouquinho também e ver onde está meu filho, o que é que está fazendo. Então muitas vezes ocorre realmente isso, de você colocar a responsabilidade de educar para a escola. Né? Que a escola, isso é até um outro assunto que é mais extenso, que a gente pode falar depois, porque a escola não tem o papel de educar, o papel de educar é do pai, da mãe ou responsável. Muito bem, falamos aqui com a doutora Rosiane Oliveira, ela que é pedagoga e psicanalista, para você, pai, ficar atento, tudo que acontece aí em relação à criação dos seus filhos com as tecnologias que a cada dia avançam. Vamos a um breve intervalo e voltaremos com o Dr. Cláudio Leal.